Jin Hunkandel pareceu realmente confuso com aquela resposta. Quanto mais ele descobria, mais parecia que a verdade por trás da família Hunkandel era muito mais profunda e estranha do que ele jamais tinha imaginado. Os Hunkandel realmente fariam isso, disse Murakan com um sorriso aberto, quase brincalhão. Parece ridículo, né? Então ele afastou o pensamento com um gesto. Enfim, eu vou me esconder direitinho, então não se preocupa comigo, Jin Hunkandel. Depois de uma breve pausa, Jin Hunkandel assentiu de leve. Tudo bem. Então o que você vai fazer sobre aquilo? Perguntou Jin Hunkandel, olhando para o problema que ainda o incomodava. Se alguém entrar na biblioteca e de repente não encontrar nada lá, vai perceber na hora que tem algo errado. Murakan respondeu com uma confiança despreocupada. Posso cobrir isso com magia de dragão e deixar ilusões no lugar, disse ele. Mesmo assim, Jin Hunkandel ainda parecia inquieto, com a preocupação evidente nos olhos apesar do tom calmo de Murakan. E se até essas ilusões forem descobertas? Insistiu Jin Hunkandel. Murakan imediatamente pareceu ofendido, quase irritado por sua habilidade estar sendo colocada em dúvida. Ei, eu sou um dragão das sombras, rebateu ele com orgulho. Sabe, coisas como ilusões são brincadeira de criança para mim, continuou Murakan, agora soando bem mais convencido. Então para de se preocupar tanto. Pelo menos essa parte é fácil. Mas, como eu disse antes, eu ainda não recuperei totalmente a minha força, acrescentou ele em uma voz mais séria. Então a ilusão provavelmente não vai durar para sempre. Tem um limite para quanto tempo eu consigo mantê-la estável no meu estado atual. A expressão de Murakan ficou solene enquanto ele continuava. Mesmo assim, eu vou sustentar isso pelo maior tempo que eu conseguir, pelo menos até minha força voltar por completo. Então não fica pensando demais nisso. Só foca no seu próprio caminho e segue em frente sem olhar para trás. Tudo bem. Obrigado, disse Jin Hunkandel com sinceridade. Murakan pareceu inesperadamente tocado pela gratidão. Eu agradeceria se você me mostrasse um pouco mais de respeito de vez em quando, considerando como eu sou gentil e confiável, resmungou ele. Jin Hunkandel se atrapalhou de leve antes de mudar de assunto. Na verdade, eu trouxe uma coisa especial hoje. Murakan piscou, instantaneamente curioso. Uma coisa especial, repetiu Murakan. Jin Hunkandel assentiu e respondeu, um bolo feito com os primeiros morangos da estação, e um vinho que eu mesmo preparei. Havia um leve toque de orgulho na voz dele, como se tivesse preparado aquilo com mais cuidado do que queria admitir. Os olhos de Murakan se arregalaram de surpresa. O quê? Jin Hunkandel o alertou rapidamente, só não vai ficar bêbado e começar a fazer ilusões esquisitas de novo. Mas Murakan já estava agindo como uma criança animada demais. Você trouxe isso para mim? Você é mesmo um bom garotinho. Claramente não foi perda de tempo te criar. Então, com um sorriso travesso, ele acrescentou, então quando você vai me apresentar a sua babá? Jin Hunkandel hesitou, claramente sem querer responder de imediato. Vou pensar nisso. Gilly MC Loran falou com cuidado, em um tom incomumente sério. Jovem mestre, você não pode esperar que a vida lá seja confortável. As coisas não vão ser fáceis quando chegarmos. Foi assim no Storm Castle e vai ser assim no castelo principal, ela continuou. Claro, você já treinou de forma incrivelmente dura, e eu sei melhor do que ninguém o quanto você suportou. Mas quando chegar ao castelo principal, vai ser ainda mais duro do que antes, e seus dias vão ficar muito mais corridos. Eu não vou mais poder fazer bolo para você sempre que quiser. Jin Hunkandel tentou tranquilizá-la com gentileza. Não se preocupe. Eu já sei disso. Também vou dar o meu melhor no castelo principal. Ao ouvir isso, Gilly MC Loran se ajoelhou diante dele e colocou a mão sobre o peito com uma sinceridade solene. Sim. E eu continuarei me dedicando a servi-lo com tudo o que tenho. Nesse momento, a voz de alguém soou do lado de fora. Jovem mestre. Os dois cavaleiros que estavam ali falaram em uníssono com precisão disciplinada. Os cavaleiros guarda Jerome e Ozzy saúdam o jovem mestre Jin Hunkandel.
Vamos escoltá-lo em segurança até o Garden of Swords. Tudo bem, respondeu Jim Hunkandel com calma. Então deixo isso com vocês. A voz dele estava controlada, mas por baixo dela havia a tensão silenciosa de alguém prestes a entrar em um novo capítulo da própria vida. Vamos! O grupo finalmente partiu em 30 de outubro de 1790. Enfim, Jim Hunkandel estava deixando o castelo para trás. Enquanto o som seco dos cascos dos cavalos cortava o ar frio e ecoava pelo céu aberto, uma nova jornada começava, uma que o levaria até o domínio principal do clã Hunkandel. O Garden of Swords. Só esse nome já carregava peso, história e a promessa de provações que mudariam tudo dali em diante. À medida que a carruagem ia ganhando velocidade, Gillian Mcelora ficou sentada lá dentro, olhando pela janela. A paisagem lá fora já começava a desaparecer em uma névoa pálida de inverno. Está nevando, disse ela, com a voz marcada por preocupação. Desse jeito, a estrada provavelmente vai ficar bloqueada muito em breve. Talvez a gente precise parar em alguma vila próxima e esperar a neve diminuir um pouco. Jim Hunkandel respondeu em um tom surpreendentemente animado, talvez tentando deixar o clima mais leve. Se a neve ficar muito forte, nem vamos conseguir usar o portão de teleporte. Mesmo dito de forma leve, era uma preocupação real. Tudo bem. Mas quase no mesmo instante em que as palavras saíram, a carruagem sacudiu violentamente. O impacto repentino desequilibrou os dois. Gillian Mcelora imediatamente estendeu a mão em alarme na direção dele e gritou: "Jovem mestre!" Ao mesmo tempo, um cavaleiro do lado de fora gritou: "Emboscada! Por favor, permaneçam dentro da carruagem." Gillian Mcelora puxou Jim Hunkandel para perto e tentou acalmá-lo, mesmo com o perigo desabando em volta deles. "Jovem mestre, não se preocupe", sussurrou ela com urgência, abraçando-o de forma protetora. "Vai ficar tudo bem. Jerome e Ozzy são guardas de 7 estrelas, e eu também estou aqui." Mas então o barulho do lado de fora se transformou em pura intenção assassina. "Os assassinos, derrubem eles!" A atmosfera ao redor da carruagem ficou brutal num instante, pesada com a certeza de que sangue seria derramado. Gillian Mcelora ficou em silêncio por um breve momento, concentrada enquanto analisava a situação. Então falou em voz baixa e controlada. "Há cerca de 20 inimigos. Parece que tem magos e guerreiros entre eles, e provavelmente arqueiros também. Mesmo assim, nenhum deles parece estar acima do nível de 7 estrelas. Jerome e Ozzy estão segurando eles por enquanto." No instante em que ouviu aquilo, a expressão de Jim Hunkandel mudou completamente. Em vez de alívio, foi a incredulidade que surgiu em seu rosto. Então ele gritou: "Gillian Mcelora, a gente precisa sair daqui agora mesmo." Gillian Mcelora olhou para ele, confusa. "Como assim?" Jim Hunkandel respondeu com urgência cortante: "Pensa nisso com seriedade. Em hipótese nenhuma os guardas dos Hunkandel têm permissão para negligenciar a proteção da linhagem direta dos Hunkandel. Um deles deveria ter permanecido ao meu lado, não importasse o que acontecesse." No instante em que aquelas palavras fizeram sentido, os olhos de Gillian Mcelora se arregalaram ao perceber a mesma possibilidade aterrorizante. "Então você quer dizer que um deles é um traidor, ou alguém está fingindo ser um deles?" perguntou Gillian Mcelora com a voz tensa. Jim Hunkandel respondeu imediatamente, com o olhar duro e certeiro. "Isso mesmo. Tem que ter alguma arma em algum lugar dentro dessa carruagem", disse Jim Hunkandel de forma cortante, com a mente já correndo à frente do caos lá fora. "A gente não pode continuar preso aqui. Temos que sair agora, Gillian Mcelora." O rosto de Gillian Mcelora endureceu de raiva, não contra ele, mas contra o perigo que se fechava ao redor deles. "Entendo, jovem mestre", ela respondeu sem hesitar, com a voz firme e contida. Então Gillian Mcelora invocou sua arma, e seu tom ficou solene e inabalável. "Eu vou protegê-lo como membro do clã Hunkandel", declarou ela. "E se eu estiver passando dos meus limites ao fazer isso, então por favor me perdoe depois." No instante seguinte, Gillian Mcelora saiu correndo da carruagem, sem demonstrar o menor medo.
Jovem mestre, quando voltarmos ao castelo, aceitarei de bom grado qualquer punição que vier, disse ela. Jin Hunkandel a cortou imediatamente. Agora não é hora de falar disso. Vamos até eles, disse Jin Hunkandel enquanto se movia para segui-la. Gillian Celoran olhou para ele, confusa, claramente abalada pela calma e pela certeza dele mesmo no meio de uma emboscada. Confirmar o quê? Perguntou Gillian Celoran rapidamente. Jin Hunkandel respondeu na hora, com os olhos fixos na luta à frente. As pessoas com quem eles estão lutando, existe a chance de que, na verdade, estejam do nosso lado. Se aquelas pessoas realmente tivessem vindo aqui para me matar, teriam atacado no instante em que eu saí da carruagem assim, disse Jin Hunkandel, com a voz baixa e analítica. Mas está quieto demais. Esse silêncio por si só já parece errado. Gillian Celoran entendeu quase na mesma hora. No instante em que o raciocínio dele fez sentido, a expressão dela mudou, e a confusão em seus olhos deu lugar a um alerta afiado. Entendi antes que ela pudesse terminar, um grito rasgou o campo de batalha. Vão encontrar Jin Hunkandel. Equipe 3, bloqueiem o flanco esquerdo. A voz ecoou com urgência, atravessando o choque do aço e da neve. Exatamente como Jin Hunkandel esperava, Gillian Celoran também percebeu. Os símbolos que eles carregavam eram inconfundíveis, um pertencia ao brasão demoníaco, e o outro à insígnia do Black King. O clã mágico Mel e o esquadrão mercenário Black King. Só esses nomes já bastavam para mudar completamente o sentido da batalha, transformando o que parecia ser um ataque em algo muito mais complicado. Do outro lado do campo de batalha, uma pessoa de capa branca gritou alto, encontramos Gillian Celoran, e Jin Hunkandel também. A voz dele atravessou a neve e a confusão com um alívio impossível de esconder. Os lutadores ao redor imediatamente levantaram a voz em uníssono. Todos, priorizem a proteção de Hunkandel. O grito foi alto, urgente e disciplinado, não deixando muita dúvida sobre o verdadeiro objetivo deles. Então um homem de cabelo vermelho deu um passo à frente e se apresentou com clareza. Eu sou Mara, capitão do Black King Squad. Viemos aqui sob ordens da família Hunkandel para resgatar Jin Hunkandel. A voz dele foi direta, sem deixar espaço para hesitação. Ali perto, Murakan rangeu os dentes de fúria. Malditos, murmurou sombriamente. Como ousam encostar um dedo no jovem mestre? Mesmo com sua presença escondida, a raiva dele era crua e imediata. Jin Hunkandel estreitou os olhos e pensou consigo mesmo, então eles são impostores mesmo. Se aqueles dois fossem realmente guardas de 7 estrelas, não tem como estarem sofrendo tanto assim contra oponentes desse nível. A diferença era óbvia demais para ser ignorada. No meio de toda aquela confusão, os dois impostores acabaram completamente cercados. Todas as rotas de fuga foram bloqueadas, e a pressão se fechando ao redor deles ficava mais pesada a cada segundo. Gillian Celoran deu um passo à frente e gritou, quem são vocês? Qual é o propósito de vocês aqui? E a mando de quem estão trabalhando? A voz dela cortou o ar como uma lâmina, afiada e impiedosa. O homem careca apenas soltou um sorriso de deboche em resposta, como se achasse a pergunta ridícula. Havia desprezo escancarado em seu rosto, sem o menor sinal de medo. Que pergunta idiota, sua cadela, cuspiu ele. Quem é que perde tempo respondendo aos cachorros da família Hunkandel? A voz dele escorria ódio, deixando sua lealdade evidente antes mesmo de dizer qualquer outra coisa. Gillian Celoran ficou em silêncio por um breve momento, então se virou para Jin Hunkandel e perguntou, o que devemos fazer, jovem mestre? Mesmo agora, com sangue já manchando o chão, ela ainda esperava a ordem dele. Jin Hunkandel respondeu com uma voz fria e cortante. Matem um deles. Arranquem a mão do outro e tragam ele até mim. A ordem veio sem hesitação, afiada e definitiva como uma espada desembainhada. No instante em que ouviu a ordem, Gillian Celoran abaixou levemente a cabeça. Como desejar, disse ela, e então avançou num borrão. O homem careca nem entendeu o que estava acontecendo até já ser tarde demais. Os olhos de Gillian Celoran ficaram brutalmente frios ao encurtar a distância.
Já não restava calor nenhum neles, só o foco limpo e impiedoso de alguém executando uma sentença. Com um som úmido de corte, como uma faca atravessando uma melancia, o golpe acertou. O homem de cabelo branco, vendo tudo a apenas alguns passos de distância, recuou em choque ao ver seu companheiro ser cortado com a mesma facilidade que uma fruta. A cena foi tão repentina e grotescamente limpa que, por um momento, ele não conseguiu fazer nada além de encarar aquilo horrorizado. Mas antes que ele pudesse sequer se virar para fugir, outro corte riscou o ar e atingiu seu braço. Foi tão rápido que o corpo dele sentiu o golpe antes que a mente conseguisse entender. O homem ficou ali parado, em silêncio, ouvindo apenas o assobio da lâmina passando. Por um segundo congelado, tudo ao redor pareceu ficar quieto. Então o sangue dele jorrou para fora num spray violento. A dor atrasado atingiu de uma vez só, e seu rosto se contorceu quando o pânico finalmente alcançou a realidade. Gillian M.C. Loran estreitou os olhos ao vê-lo cambalear. Sua expressão continuou firme, controlada e assustadoramente calma, como se esse desfecho já estivesse decidido desde o começo. Para o homem, ela parecia aterrorizante. Antes que ele pudesse se recompor, um chute esmagador o acertou com força avassaladora e o lançou violentamente no chão. Só então a dureza no olhar de Gillian M.C. Loran diminuiu um pouco. A fúria não tinha desaparecido, mas agora estava contida, cuidadosamente medida para o que vinha a seguir. Ela agarrou calmamente o homem de cabelo branco pelos cabelos e o arrastou pelo chão até Jim Hunkandel. Seu mestre parece ter subestimado muito o oponente, disse ela. Para servir diretamente a família Hunkandel, é preciso ser pelo menos um cavaleiro de 7 estrelas. Jim Hunkandel olhou para o prisioneiro com uma expressão fria. Então, se você quer assassinar uma criança da família Hunkandel, disse ele, devia pelo menos trazer alguém no nível de 8 estrelas. O homem de cabelo branco gritou de forma histérica, metade de raiva e metade de dor. Para de falar besteira. Isso é só o começo. A família Hunkandel está caminhando para a ruína. A voz dele falhou, carregada de ódio insano. Jim Hunkandel respondeu baixinho, quase sem interesse, queria que fosse verdade. A calma dessa frase fez Murakan, que estava escondido ao lado dele, congelar por um breve instante de surpresa. Jim Hunkandel continuou pensando por dentro, eu não tenho nenhum interesse no Império Hunkandel em si. A única coisa com que eu me importo é o futuro de Jim Hunkandel. Era um pensamento frio e pessoal, sem lealdade a ninguém além de si mesmo. O homem de cabelo branco claramente não esperava encontrar alguém assim. Ele provavelmente tinha imaginado uma criança assustada, não um garoto cuja compostura parecia mais perigosa do que uma espada desembainhada. Abaixa a cabeça, gritou o homem de cabelo branco, tentando arrancar uma última explosão de desafio. Vamos, mas as palavras saíram quebradas e desesperadas, mais parecendo o grito de um animal encurralado do que uma ameaça. Nesse momento, Jim Hunkandel se lembrou do nome Zipli, a famosa família de magos que dominava a outra metade do mundo. As peças em sua mente começaram a se encaixar uma a uma. Zipli. Se o clã Hunkandel era conhecido por alcançar o auge da espada, então o clã Zipli era conhecido por estar no topo da magia. Muito tempo atrás, depois que o fundador da família Hunkandel morreu, um juramento humilhante foi imposto, um que exigia que a magia fosse arrancada dos Hunkandel. A partir daquele dia, magia e Hunkandel foram separados um do outro, selados por história e vergonha. Foi por isso que, para o clã Hunkandel, o clã Zipli continuou sendo um inimigo jurado por 1000 anos. Não é de se admirar, pensou Jim Hunkandel, eu estava me perguntando quem ousaria agir com esse nível de arrogância. Então há um seguidor do clã Zipli, disse Jim Hunkandel com um leve sorriso de desprezo. Depois ele se virou para Gillian M.C. Loran. Leve ele e jogue em qualquer lugar. Não tem necessidade de continuar olhando para a cara dele. Interrogar ele não vai render nada, acrescentou. Gillian M.C. Loran abaixou a cabeça e respondeu, como desejar. O homem de cabelo branco imediatamente xingou entre os dentes. Seu desgraçado! Claro, pensou Jim Hunkandel, para o clã Zipli, o clã Hunkandel também é um inimigo jurado.
O ódio entre as duas famílias corria para os dois lados, antigo como a própria história. Então me mata logo, latiu o homem de cabelo branco, incapaz de suportar a humilhação por mais tempo. Jim Hunkandel ignorou o ataque e continuou pensando, eles sempre procuraram chances para aterrorizar Hunkandel. Mesmo assim, esse incidente provavelmente não foi ordenado diretamente pelo próprio clã Zipri. O mais provável é que esses seguidores tenham agido por conta própria, movidos por um fanatismo cego, e não por uma ordem oficial. Estranho. Não importa o quão habilidoso alguém seja em se disfarçar, enganar um verdadeiro cavaleiro de 7 estrelas não devia ser fácil. Quanto mais Jim Hunkandel pensava nisso, mais toda a situação parecia normal. Não me diga que ele está envolvido nisso. No instante em que essa suspeita se firmou em sua mente, Gillian MC Loran deu um passo à frente e se curvou respeitosamente com uma mão sobre o peito. Jovem mestre, fiz como o senhor ordenou. Jim Hunkandel cruzou os braços e respondeu, obrigado, Gillian MC Loran. Jim Hunkandel deu um passo à frente e olhou diretamente para Mara antes de falar. Você disse que é o capitão do Black King Squad, certo? Mara fez um aceno rápido e respeitoso com a cabeça. Sim, senhor. Jim Hunkandel observou com calma, com um olhar firme e impossível de decifrar. Eu consegui escapar em segurança porque você desviou a atenção deles de mim quando voltei para o castelo dos Hunkandel, disse Jim Hunkandel em um tom equilibrado. Vou garantir que sua contribuição seja relatada da forma certa. Você será bem recompensado por isso. Por enquanto, me ajude a preparar o portão de teleporte. Mara colocou a mão sobre o peito e se curvou sem demora. Vou fazer tudo o que puder, respondeu com firmeza, em um tom que carregava tanto disciplina quanto sinceridade. Quando se endireitou, Mara não conseguiu esconder a incredulidade nos olhos. Um filho da família Hunkandel, como alguém assim conseguiu se mover do lado de fora do castelo por tanto tempo e ainda permanecer tão calmo? Esse pensamento ficou pesado em sua mente. Ele tem só 10 anos, pensou Mara, e ainda assim já se porta com toda essa confiança e maturidade. Isso não era normal, nem mesmo para uma criança nobre e talentosa. Quanto mais Mara olhava para Jim Hunkandel, mais inquieto e impressionado ele ficava. Então Mara se lembrou do que Jim Hunkandel tinha dito antes e da confiança em sua expressão quando disse aquilo. Eu estou buscando o caminho que vai trazer a era de Jim Hunkandel. Mara percebeu que aquelas não tinham sido palavras vazias de uma criança querendo se exibir. Jim Hunkandel tinha falado totalmente sério. Mara se virou bruscamente e levantou a voz. Vocês dois, não, todos, escutem com atenção. Até o portão de teleporte estar completamente pronto, fiquem atentos. Mantenham a disciplina e não façam nenhuma besteira. Entendido, alguns responderam, mas não sem reclamações. O integrante de cabelo castanho franziu a testa e protestou, capitão, isso já é exigir demais. O careca resmungou, desde quando a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa? Outro membro, usando uma faixa na cabeça, pareceu confuso e murmurou, por que o capitão está agindo como se tivesse enlouquecido do nada? Mara cortou todos na mesma hora. Calem a boca e façam o que eu mandei. Depois de um tempo, Gillian MC Loran se virou de volta e o lembrou. Capitão Mara, acredito que já podemos partir. Mara se assustou de leve, como se tivesse voltado ao momento presente, e então respondeu rapidamente, entendido. Mara mais uma vez colocou a mão sobre o peito em um gesto formal, endireitando a postura enquanto se preparava para partir com o grupo. Então vamos, disse ele. Quando começaram a se mover, Mara olhou para trás e perguntou, realmente está tudo bem deixar eles para trás daquele jeito? Gillian MC Loran respondeu sem hesitar, está tudo bem. Então explicou em um tom frio e prático, se forem encontrados vivos ou mortos, ainda assim isso vai servir de aviso para os companheiros deles. Jim Hunkandel fez um leve aceno de aprovação. Muito bem, Gillian MC Loran. Ela abaixou um pouco a cabeça e respondeu com respeito contido, obrigada, meu senhor. Depois de se curvar, alguém informou, disseram que devemos chegar a uma vila em cerca de 2 horas. Jim Hunkandel continuou calmo enquanto ouvia. Entendi.
Então vamos descansar lá por enquanto e esperar a neve diminuir. Um pouco depois, Jim Hunkandel chamou de repente, Gilly MC Loran. Ela imediatamente se virou para ele. Sim. Ele entendeu exatamente o que estava pesando no coração dela e disse, não fique se prendendo ao que aconteceu durante a escolta. Não foi culpa sua. Até um cavaleiro de 9 estrelas como Khan não percebeu nada de estranho. Jim Hunkandel continuou em uma voz firme. Então, claro, uma guerreira de 7 estrelas como você teria dificuldade para notar algo fora do normal. Não estou dizendo isso para dar sermão sobre como um cavaleiro guarda deve agir. Mesmo depois de ouvir aquilo, Gilly MC Loran ainda não conseguia parar de se culpar. Me desculpe, ela disse de novo, com a voz pesada de culpa. Jim Hunkandel olhou para ela e pensou em silêncio. Gilly MC Loran realmente continua a mesma da minha vida passada. Como babá da família Hunkandel, o destino dela estava inseparavelmente ligado à criança que criava. Esse vínculo não era leve, e nunca foi simples. Depois de receber essa função, a vida dela seria moldada pelo futuro dele do mesmo jeito que a infância dele tinha sido moldada pelo cuidado dela. Na vida passada de Jim Hunkandel, Gilly MC Loran também tinha sido sua babá. Essa lembrança nunca desapareceu de verdade, não importava quanto tempo tivesse passado ou quanto as coisas estivessem diferentes agora. Ele se lembrava daquelas cenas com clareza, Gilly MC Loran sendo ridicularizada e maltratada pelas outras babás porque ele não tinha mostrado talento nenhum. Como ele era visto como alguém sem valor, ela também era desprezada e humilhada. Mesmo assim, ela nunca o culpou nem uma única vez. No dia em que ele foi expulso do clã Hunkandel, ela também foi expulsa. Assim como ele, ela também tinha sido descartada. E, mesmo naquele momento, Gilly MC Loran apenas abaixou a cabeça e disse, jovem mestre, me desculpe por não ter conseguido cuidar melhor do senhor. Foi isso que ela disse, mesmo quando tudo ao redor deles estava desmoronando. Jim Hunkandel mordeu o lábio quando a lembrança voltou. Não quero ser duro com alguém que sempre foi gentil comigo, pensou ele. Mas esta vida é diferente da anterior. Se as coisas vão mudar, então Gilly MC Loran também precisa ficar mais forte por dentro. Gilly MC Loran fechou levemente o punho e disse, jovem mestre, estou disposta a aceitar qualquer punição pelo que aconteceu. Jim Hunkandel a cortou na mesma hora. Pare de ficar se culpando repetidamente. Isso é uma ordem, Gilly MC Loran. Então ele se virou de novo para ela e falou com mais firmeza. Enquanto você for minha babá, é a única cavaleira guarda de que eu preciso. As palavras eram simples, mas carregavam uma confiança impossível de negar. Se uma coisa tão pequena assim abala você, disse Jim Hunkandel, com o olhar ficando um pouco mais duro, então como você pretende me escoltar no futuro? A pergunta atingiu com mais força do que qualquer bronca dura poderia atingir, porque não era crueldade, era expectativa. Gilly MC Loran parou de afundar na autocrítica e olhou de volta para ele com seriedade. Jim Hunkandel continuou, então não me faça repetir isso de novo. Ficou claro. Ela abaixou a cabeça na mesma hora e respondeu, sim, jovem mestre. Eu vou me corrigir. Por dentro, Gilly MC Loran ficou profundamente abalada. Pensar que o jovem mestre estava se preocupando tanto assim comigo. Essa percepção aqueceu o peito dela mais do que esperava. Sua determinação ficou mais firme em silêncio. O que ele disse foi para o meu bem, pensou ela. Preciso tomar ainda mais cuidado de agora em diante. Não posso deixar ninguém encostar nele nunca mais. Gilly MC Loran se encorajou e falou com determinação renovada. Jovem mestre, eu vou dar o meu melhor. Desta vez, não havia hesitação nenhuma em sua voz. Jim Hunkandel percebeu a mudança no humor dela quase no mesmo instante, e o peso apertado em seu peito diminuiu. Que alívio, pensou ele. Parece que ela recuperou o ânimo. Quando a porta da estalagem se abriu, uma luz quente se derramou na noite fria, junto com uma voz acolhedora. Bem-vindos. O grupo entrou, trazendo com eles o frio da neve, e o dono da estalagem levantou o olhar antes de perguntar. De quantos quartos vocês vão precisar? Mara respondeu primeiro.
2/4 para nós. Ao mesmo tempo, Jin Hunkandel voltou a calcular tudo em sua cabeça em silêncio, os atacantes, os falsos cavaleiros guardas e o momento estranho em que tudo aconteceu. Jin Hunkandel levantou levemente os olhos e sorriu para si mesmo. Se eu estiver certo, então há uma grande chance de que aquela pessoa tenha tido envolvimento nisso. A suspeita em sua mente já começava a tomar forma. Em seus pensamentos, ele imaginou uma figura grande e chamou aquele nome em silêncio. O feiticeiro metamorfo, Bubari Gaston. A maioria das pessoas acreditava que metamorfose era uma habilidade que pertencia apenas à raça dos dragões. Mas nem mesmo os dragões conseguiam se alterar de forma perfeita. Não importava o quão poderosos fossem, sempre restava algum traço de sua natureza original. Só Bubari Gaston era diferente. Jin Hunkandel pensava nele como a única existência capaz de criar uma transformação realmente perfeita. Bubari Gaston tinha usado essa habilidade assustadora inúmeras vezes, se disfarçando, cometendo crimes com outros rostos e jogando o mundo na confusão. Sentindo o peso dessa possibilidade, Jin Hunkandel abriu cansado a porta de seu quarto. Se Bubari Gaston realmente está envolvido nisso, então a situação está ficando muito mais complicada do que eu esperava. Mesmo que ele ainda não tenha feito nada terrível, pensou Jin Hunkandel, isso continua sendo perigoso. Antes de sair, Mara falou com cuidado da porta. Se precisar de alguma coisa, por favor me chame a qualquer momento. Gilly MC Lora respondeu educadamente, obrigada, Capitão Mara. Jin Hunkandel se sentou na cama para descansar, finalmente deixando o corpo relaxar um pouco. Na sua vida passada, quando tinha 20 anos, a Força-Tarefa Especial capturou Bubari Gaston. Se eu conseguisse transformar Bubari Gaston em um aliado desta vez, pensou ele poderia se tornar um recurso extremamente útil. Mas então Jin Hunkandel franziu a testa e rejeitou esse pensamento na mesma hora. Ainda assim, não tenho motivo para convidar alguém que já apontou uma espada para mim a se tornar meu aliado. Um tipo desses não é alguém em quem se possa confiar tão facilmente. Um bocejo sonolento escapou dele enquanto continuava pensando. Antes que Bubari Gaston cause ainda mais problemas, preciso verificar com cuidado se alguma coisa mudou em relação à minha vida passada. Meu jovem mestre, vou ficar de guarda do lado de fora, disse Gilly MC Lora ao se virar de volta para a porta. Sua voz era baixa, mas sua determinação estava mais forte do que antes. Quando nenhuma resposta veio, Gilly MC Lora parou e olhou para trás com desconfiança. Jovem mestre, chamou ela baixinho. Então percebeu que Jin Hunkandel já tinha adormecido na cama. Ao vê-lo dormindo tão profundamente apesar de tudo o que tinha acontecido, Gilly MC Lora soltou um suspiro pequeno e carinhoso. Ah! O cansaço no rosto jovem dele fazia parecer que era ainda mais novo do que de costume. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto, e ela decidiu em silêncio não perturbá-lo. Sem fazer barulho, deixou Jin Hunkandel descansar, guardando o quarto com ainda mais cuidado. Do lado de fora da janela, uma cauda preta coberta de pelo brilhante balançava de um lado para o outro na escuridão, se movendo num ritmo lento, como o de um gato, contra o ar da noite. Os miados constantes do lado de fora ficaram tão irritantes que nem mesmo Jin Hunkandel, dormindo profundamente, conseguiu ignorá-los para sempre. O som continuou raspando em seus ouvidos até o sono dele ficar inquieto de tanta irritação. Que barulho! Murmurou Jin Hunkandel enquanto coçava a cabeça e despertava devagar, ainda meio atordoado de sono. Sua voz saiu rouca e pesada de cansaço. Hã? Eu dormi, murmurou ele. Enquanto o barulho do lado de fora da janela continuava entrando, ele se espreguiçou e pensou, mesmo tendo treinado sozinho muitas vezes lá no Storm Castle. Isso ainda é demais para um corpo de 10 anos. Mas que som é esse? No instante em que ele virou a cabeça para a janela, o gato preto lá fora congelou no lugar. Jin Hunkandel estreitou os olhos, ainda sonolento, e murmurou, o que foi agora? O quarto de repente caiu num silêncio estranho, daquele tipo que parece cheio de perguntas não ditas. Jin Hunkandel ficou encarando a janela, arregalou os olhos de surpresa e finalmente perguntou, será que você é? Naquele instante, ele se lembrou das palavras que Murakan tinha dito antes,
com aquela risada alta e despreocupada de sempre. Não é engraçado? Eu vou me esconder e te seguir o caminho todo, então não precisa se preocupar com nada. Na época, Jim Hunkandel também riu e respondeu, tudo bem. Entendi. Agora, olhando para o gato preto do lado de fora da janela, com o pelo eriçado, soltando gritos irritados e arranhando o vidro, Jim Hunkandel começou a tremer de tanto rir. Então quando você disse que ia se esconder e me seguir, era isso que queria dizer? Você se transformou num gato. O gato preto, Murakan, abriu a boca, claramente irritado, encarando Jim Hunkandel com orgulho ferido. Isso só fez Jim Hunkandel se esforçar ainda mais para segurar o riso. Tudo bem, foi mal sério, me desculpa, disse Jim Hunkandel entre risadas abafadas. Então ele foi até a janela e abriu para deixar o gato entrar. Eu só fiquei surpreso. Realmente não esperava que você aparecesse desse jeito. Jim Hunkandel ficou olhando para o gato enquanto uma leve fumaça preta subia do corpo dele. Eu achei que você fosse se disfarçar como um dos meus servos, completou ele, talvez como alguém do estábulo. Murakan voltou instantaneamente à forma humana, ainda visivelmente irritado. Ei, se eu fizesse isso, qualquer cavaleiro da sua família me notaria na hora, rebateu ele. Murakan continuou resmungando, claramente ofendido. Você tem ideia do quanto foi difícil te seguir desse jeito? Disparou ele, avançando irritado. Mas no meio da reclamação, o pé dele prendeu em uma tábua de madeira levantada. Da forma mais vergonhosa possível, Murakan foi lançado para frente e bateu de cara na parede do quarto. Ele gritou. Ao ouvir o barulho, Gillian Selora entrou correndo no quarto, assustada e em alerta. Jovem mestre, o que aconteceu? Chamou ela, alarmada. Então viu Murakan agachado no chão, segurando a testa e tremendo de dor e vergonha. A expressão de Gillian Selora escureceu na mesma hora. Os olhos dela ficaram afiados quando ela disparou. Você, quem é você? E por que está seguindo meu jovem mestre? O corpo inteiro dela se tensionou com uma fúria protetora. Sem hesitar, ela ergueu suas Zero Iron Claws, pronta para descer o golpe direto no rosto de Murakan. A intenção assassina na postura dela era tão intensa que o próprio quarto pareceu ficar frio. Fala. Rápido. Antes que eu te mande pro outro mundo, diga exatamente quem você é, rosnou Gillian Selora. Jim Hunkandel entrou na frente imediatamente, tentando impedir que a situação saísse ainda mais do controle. Espera, Gillian Selora. Essa pessoa é, e antes que ele pudesse terminar, Murakan olhou em choque e soltou. Gillian Selora? Então essa é mesmo a Gillian Selora. Murakan se levantou na hora, com o rosto estranhamente corado de empolgação. Ah, minha pequena Straverre Shorkak. Então finalmente conheci você, Gillian Selora. No instante em que ouviu isso, Gillian Selora olhou para ele com puro nojo, como se tivesse acabado de ver uma pulga andando pela mesa. A expressão dela deixava bem claro que ela não tinha ficado nem um pouco encantada. Straverre Shorkak, repetiu Gillian Selora, completamente sem entender nada. Murakan, porém, falou com total convicção. Eu estava ansioso pelo dia em que finalmente iríamos nos conhecer. Ela só pareceu ainda mais confusa, enquanto Jim Hunkandel ficou ali cobrindo o rosto e pensando, isso virou um desastre completo. Deixa eu explicar Murakan para Gillian Selora primeiro, disse Jim Hunkandel, tentando retomar o controle da situação. Para começar, o Murakan aqui é o deus guardião do clã Hunkandel, o dragão negro Murakan. Então ele se virou para Gillian Selora para continuar, e está Gillian, mas antes que pudesse terminar, Murakan o interrompeu com orgulho. Eu já sei quem ela é. Ela é a minha preciosa Straverre Shorkak, não é? Gillian Selora se curvou imediatamente, com a voz tremendo um pouco de choque. Esta humilde serva da família Hunkandel pede desculpas por ter desrespeitado o Deus Guardião. Por favor, me perdoe. Ao vê-la assim, Murakan caiu na gargalhada. Não se preocupe, minha pequena Straverre Shorkak. Eu ficarei mais do que feliz em te perdoar.
Ainda visivelmente confusa, Gillian MC Lora levantou um pouco a cabeça e perguntou, Sr. Murakan, posso perguntar por que exatamente eu sou uma Strawberry Shortcake? Murakan respondeu sem a menor hesitação, com um sorriso orgulhoso. Porque você é maravilhosa, bonita e perfeitamente adequada para se tornar a melhor Strawberry Shortcake. Gillian MC Lora ficou olhando para ele com uma expressão atônita, então lentamente se virou para Jin Hunkandel. Então é por isso que você ficava pedindo bolo de morango todo santo dia. A voz dela saiu reta, cheia de incredulidade. Você pode se sentar um momento e me deixar explicar tudo? Perguntou Jin Hunkandel, já soando cansado por causa do caos. Ele sabia que essa conversa ia demorar. Gillian MC Lora abaixou o rosto e disse com uma voz mais baixa e um pouco magoada, tem tanta coisa sobre você que eu não sei, jovem mestre. Não havia acusação nisso, só uma tristeza suave. Jin Hunkandel olhou para ela e respondeu com sinceridade, me desculpa por ter mentido para você, Gillian MC Lora. Ela balançou a cabeça e respondeu, não. Eu sempre soube que seu talento era extraordinário, jovem mestre. Mas primeiro magia, depois contratante de soldeiré, e agora até um dragão. Como sua serva, eu não estou chateada, continuou Gillian MC Lora. Só estou surpresa e feliz por você. Agora os olhos dela estavam muito mais cheios de curiosidade do que de choque. Jin Hunkandel respondeu, de qualquer forma, Gillian MC Lora, agora você é uma de nós. O clã não pode saber que Murakan despertou, nem qual é a natureza do meu vínculo com ele. Pelo menos não por enquanto. Gillian MC Lora respondeu baixinho, sim, jovem mestre. Eu entendo. Murakan deu um passo à frente como se fosse proteger Jin Hunkandel, olhando para Gillian MC Lora com uma empolgação absurda. Você não precisa se preocupar, Strawberry Shortcake. De qualquer jeito, eu vou ficar ao lado do garoto. Gillian MC Lora respondeu com educação contida, obrigada pela gentileza, Sr. Murakan. Então Gillian MC Lora pareceu se lembrar de alguma coisa e perguntou, então aquele barulho alto de antes, quando você se transformou, esse problema já foi resolvido. Jin Hunkandel tinha acabado de começar a responder, não. Quando se virou para Murakan e acrescentou, você realmente devia tomar mais cuidado. Murakan se inclinou e murmurou de volta, não me dá sermão. Eu caí, tá bom? Uhul! Murakan de repente pulou e riu alto, como se isso de algum jeito defendesse sua dignidade. Gillian MC Lora olhou para o estado atual dele com um desconforto visível, depois se virou para Jin Hunkandel e perguntou, jovem mestre, o senhor tem certeza mesmo de que ele é confiável? Jin Hunkandel olhou para Murakan por um momento e respondeu, sem jeito, acho que sim. No portão de teleporte Mel, Gillian MC Lora ficou diante de Mara e falou com autoridade e calma. Bom trabalho, equipe Black King. Mara, porém, pareceu distraído por um momento e perguntou, aquele gato estava aqui antes. Gillian MC Lora continuou com naturalidade, como se nem tivesse ouvido a pergunta. O clã Hunkandel vai recompensar vocês generosamente pelos seus esforços. Mara respondeu com respeito, essa missão também foi uma experiência valiosa para nós. Ele acrescentou com um olhar sincero, estou genuinamente ansioso para ver o futuro do jovem mestre de Hunkandel que você está protegendo. Sinto como se tivesse testemunhado o começo de algo extraordinário. Mara ainda parecia curioso sobre várias coisas, mas Gillian MC Lora percebeu que havia mais uma pergunta que ele estava hesitando em fazer. Sim, incentivou Gillian MC Lora. Então Mara perguntou com cuidado, alguém tão talentosa quanto você, por que deixaria a família MC Lora para se tornar babá do jovem mestre de Hunkandel? Gillian MC Lora não respondeu de imediato. Apenas virou um pouco o rosto e olhou para ele por cima do ombro. Não resta nada importante para se falar sobre isso, disse ela por fim, encerrando o assunto com um tom baixo, mas claramente firme. Mara imediatamente pareceu constrangido. Me desculpe. Passei dos limites. Gillian MC Lora respondeu, tudo bem. Mesmo assim, a resposta dela deixou claro que aquele assunto tinha acabado ali. Quando entraram, a recepcionista cumprimentou Gillian MC Lora e Jin Hunkandel calorosamente.
Bem-vindos ao portão de teleporte intermediário. Posso ver seus documentos de viagem para o Fester Alliance, por favor? Depois de conferir os documentos, a expressão da recepcionista mudou na hora. Obrigada. Ah, vocês são da família Roncandel. Ficando instantaneamente mais respeitosa, a recepcionista acrescentou: é uma honra conhecê-los. Por favor, me acompanhem. Vamos preparar assentos premium para vocês. Se esperarem aqui por cerca de 2 horas, poderão partir logo depois. Então desejo uma viagem segura a vocês, disse a recepcionista educadamente antes de sair. Então Gillian M.C. Loran chamou em voz baixa: jovem mestre. Jim Roncandel se virou e olhou para ela. Com uma expressão levemente ansiosa e inquieta, Gillian M.C. Loran disse: para ser sincera, como sua serva, estou muito preocupada. Se Murakan for exposto por causa de algo inesperado, a gente não vai conseguir lidar com as consequências. Jim Roncandel respondeu: você está falando da magia de Murakan. Claro. Ninguém em o Fester deve ser capaz de detectar algo assim, disse Jim Roncandel com calma. Então não se preocupe. Eu já sei qual é o risco e estou levando isso em conta. Gillian M.C. Loran assentiu e respondeu: então eu também vou manter isso em segredo. Mas bem nesse momento, um barulho repentino veio de trás deles, e os dois se viraram na mesma hora, como se quem tivesse chegado tivesse notado alguma coisa importante. Os dois olharam para trás num movimento rápido, ficando em alerta na hora, sentindo que alguém novo tinha entrado ali e mudado a atmosfera. O glorioso dragão dourado. As palavras passaram pelo ar como uma admiração escancarada, ditas por alguém que claramente gostava de ouvir a própria voz. Isso sim é coisa do Zipri. Um jovem de cabelo branco se aproximou com 2 guarda-costas grandes ao seu lado. Jim Roncandel observou em silêncio, com uma expressão indecifrável, analisando cada detalhe. Por que esse rosto parece tão familiar? Jim Roncandel se perguntou. Então ele percebeu. Essa pessoa era Veradin Zipri. Veradin olhou para Jim Roncandel e falou em um tom abertamente hostil. Eu já estava com um mau pressentimento de vir para o Fester hoje. Não achei que fosse esbarrar aqui com esses ratinhos irritantes de Roncandel, continuou Veradin Zipri friamente. Gillian M.C. Loran lançou um olhar silencioso para Jim Roncandel, esperando para ver como ele reagiria. Então o olhar de Veradin Zipri mudou de direção. Ele se virou para Murakan, que estava disfarçado como Butterfly, e sua expressão de repente suavizou com um interesse divertido. Mas o seu gato é fofo. Veradin Zipri estendeu a mão animadamente e tentou acariciar Butterfly. Vem cá, gatinho, disse ele de forma leve, como se tivesse todo o direito de fazer isso. No instante seguinte, Murakan explodiu de irritação e arranhou a mão de Veradin Zipri com as garras. Veradin gritou de surpresa, claramente sem esperar que o gato reagisse de forma tão violenta. Seus guardas imediatamente gritaram: jovem mestre, e deram um passo à frente, encarando o gato, enquanto um deles latiu: seu pirralho. Mas Veradin Zipri os impediu na mesma hora. Está tudo bem. É só um animal. Provavelmente eu o assustei. Então, lançando um olhar para o lado dos Roncandel, ele acrescentou friamente: e sacar uma espada diante da família Roncandel não seria uma boa ideia. Veradin Zipri lançou um olhar para Jim Roncandel e Gillian M.C. Loran, que estavam sentados ali sem demonstrar muita reação. Então falou com um ar levemente divertido. Eu só fiquei curioso, então resolvi provocar vocês um pouco. Sinceramente, não esperava quase nenhuma reação. Pelo visto, o filho mais novo da família Roncandel é mais calmo do que eu pensei. Veradin Zipri voltou a falar, desta vez em um tom mais refinado. Eu sou Veradin Zipri. Gostaria de me desculpar pela minha grosseria de agora há pouco. Jim Roncandel ergueu os olhos e olhou para ele em silêncio, sem dizer nada por um momento enquanto o avaliava. Veradin Zipri, o mago prodígio, o jovem que diziam ter o maior potencial entre os herdeiros do clã Zipri. Um modelo para muitos jovens magos, elogiado tanto pelo talento quanto pela elegância. No passado, Jim Roncandel achava que Veradin Zipri o deixaria muito para trás em habilidade mágica. Mas isso era antes.
Ele não esperava encontrá-lo agora, quando os dois ainda tinham a mesma idade. Que sensação estranhamente agradável era essa? Jim Hunkandel se virou e acariciou Butterfly com calma enquanto respondia, milímetro. Eu também estava me perguntando que tipo de pessoa você era. É bom saber que você não é um completo idiota. O tom dele era calmo, mas a ponta de provocação ali era impossível de ignorar. Veradin Zipli soltou um pequeno som de interesse. Oh! E qual é a sua avaliação? Jim Hunkandel respondeu sem hesitar. No mínimo, você teve sorte. Se os seus homens tivessem sacado as espadas agora há pouco, talvez você acabasse andando por o fester sem guarda-costas. E talvez sem alguns dedos também. Veradin Zipli caiu na gargalhada ao ouvir isso. Até suas piadas são violentas, disse ele, claramente mais entretido do que ofendido com a ameaça escondida nas palavras de Jim Hunkandel. O rosto de Jim Hunkandel continuou sombrio e completamente inalterado. Não havia nem o menor sinal de que ele estivesse brincando. Você acha que eu estou brincando? Perguntou Jim Hunkandel friamente. Pela primeira vez, Veradin Zipli pareceu um pouco desconcertado ao olhar para ele. Então Veradin pigarreou e disse, tudo bem, então deixa eu te dar um conselho. Se um dia você encontrar outro Zipli, ou cair numa situação parecida, não decida tão rápido que vai arrancar dedos. Senão, no fim, vai ser problemático e doloroso para os dois lados, acrescentou Veradin Zipli com um sorriso brincalhão, como se tentasse manter a conversa leve enquanto testava os limites. Jim Hunkandel respondeu na hora, em um tom seco e afiado. Meu pai, Shiron Hunkandel, e o seu pai, você realmente acha que algum dos dois perderia tempo se metendo numa briga infantil entre nós? Ao ouvir isso, Veradin Zipli realmente pareceu hesitar por um momento. A confiança no rosto dele vacilou um pouco, como se Jim Hunkandel tivesse dito algo mais sensato do que ele queria admitir. Então Veradin Zipli riu de novo, desta vez de forma mais aberta. Você tem razão. Eles provavelmente só resolveriam isso com um pouco de ouro e seguiriam em frente. Ele sorriu e acrescentou, ei, aprendi uma coisa com você hoje. Um dia eu vou te pagar essa dívida, disse Veradin Zipli. Jim Hunkandel respondeu na mesma hora, com uma voz fria e reta. Não espera. Paga agora. Veradin Zipli pareceu um pouco sem graça com isso e piscou. Oh! Claro. Então o que você quer? Jim Hunkandel respondeu, eu ficaria muito grato se você ficasse em silêncio até o portão de teleporte ativar e parasse de atrapalhar o meu descanso. Veradin Zipli pareceu surpreso e então pensou consigo mesmo, cada vez mais curioso, esse garoto, em alguns anos, provavelmente vai ficar muito mais forte. Se não fosse pelo fato de ele pertencer àquele clã. Eu talvez até tivesse chamado ele para ser meu amigo. Veradin Zipli continuou encarando Jim Hunkandel por tempo suficiente para que um de seus guardas precisasse se aproximar e lembrá-lo em voz baixa, jovem mestre, sua imagem. Foi então que Veradin Zipli pareceu perceber algo de repente, e seus olhos brilharam. Espera um pouco. Se ele é da família Hunkandel, então isso não quer dizer que ele está destinado a virar meu inimigo jurado? Incrível! Um dos guardas soltou um suspiro cansado e murmurou, jovem mestre, por favor. Olhando para Veradin Zipli naquele estado, Jim Hunkandel pensou consigo mesmo, que sujeito irritante. Os dedos dele provavelmente ainda estão doendo, e mesmo assim ele continua desse jeito. O que há de errado com o clã Zipli, sinceramente? São todos malucos. Nesse momento, um anúncio ecoou pelo salão. Obrigado pela paciência. O portão de teleporte será aberto temporariamente agora. Alguns passageiros podem sentir dor de cabeça, tontura ou um leve desconforto como efeitos colaterais, continuou a voz do anúncio, ecoando pela área de espera num tom ensaiado. Então todos os passageiros, por favor, antes que o anúncio pudesse terminar, Veradin Zipli bateu na mesa de repente e gritou, Jim Hunkandel. Foi bom te conhecer. A voz dele foi alto o bastante para fazer todo mundo ao redor olhar. Jim Hunkandel respondeu sem nem se preocupar em suavizar o tom. Para mim, tudo bem nunca mais te encontrar.
A resposta foi tão imediata e seca que bateu mais forte que um insulto. A cena mudou. Jim Hunkandel finalmente havia chegado à propriedade principal da família Hunkandel. Quem estava esperando para recebê-lo ali era Pedro, que se curvou respeitosamente e disse: "Estávamos aguardando sua chegada, jovem mestre. É a primeira vez que tenho a honra de recebê-lo pessoalmente." "Eu sou o segundo servo-chefe, Pedro", disse ele com educação formal. "Sua jornada até aqui deve ter sido difícil. Dou-lhe as boas-vindas à residência principal da família Hunkandel, ao Garden of Swords, onde aqueles que se dedicaram à prosperidade do clã Hunkandel são honrados ao terem suas espadas fincadas aqui. Em outras palavras, este lugar representa o símbolo do sonho, do orgulho e da honra de cada membro dos Hunkandel. Não é apenas um jardim, mas um monumento às vidas que eles ofereceram ao clã. Na vida passada, até passar friamente pelo Garden of Sword já mexia com algo dentro de Jim Hunkandel. Antes de morrer, ele já tinha sonhado em um dia fincar sua própria espada ali. Esse sonho queimava em silêncio dentro dele, mesmo quando sabia que estava além do seu alcance. Mas o seu eu do passado tinha sido fraco e sem perspectiva, alguém sem verdadeira liderança nem inteligência notável. Ele tinha sido dolorosamente comum em uma família que exigia grandeza. Por que ele foi tolo bastante para acreditar que esforço sozinho mudaria tudo? Desta vez, parado ali de novo, Jim Hunkandel ergueu lentamente os olhos e olhou para o castelo diante dele com um coração completamente diferente. Neste lugar sem preço, ele jurou em silêncio: "Eu vou viver uma vida que realmente tenha significado. Não uma vida desperdiçada, nem impotente, mas uma vida digna de ser lembrada." Quando Jim Hunkandel entrou, foi recebido por seus pais e irmãos. Entre eles estava a mulher conhecida como a Pantera Negra, cuja presença sozinha já deixava o ambiente mais pesado e afiado. Rosa Hunkandel, a matriarca do clã Hunkandel, olhou para Jim Hunkandel com um olhar frio e indecifrável. "Faz muito tempo, filho mais novo", disse ela, com a voz fria como aço polido. Jim Hunkandel respondeu na hora com modos impecáveis: "Sim, mãe." O tom dele era educado, firme e sem o menor tremor. Rosa Hunkandel soltou um bufar baixo e frio. Ao mesmo tempo, os olhos negros de Butterfly encontraram o olhar penetrante do patriarca, Chiron Hunkandel, que observava tudo em silêncio ao lado. Então Chiron Hunkandel falou: "Você pegou um vira-lata?" A voz dele era calma, mas carregava pressão suficiente para fazer todos prestarem atenção. Jim Hunkandel acariciou o gato alegremente e respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo: "Eu o adotei, pai." Ele disse isso de forma leve, sem hesitar nem se desculpar. Chiron Hunkandel pareceu levemente surpreso com a resposta. Ele esfregou o queixo e repetiu: "Não pegou, adotou." Então assentiu de leve. "Bom, essa é uma forma muito mais apropriada de dizer isso. Quando um Hunkandel recebe alguma coisa, essa é a resposta correta." Ao ouvir Chiron Hunkandel dizer isso, Jim Hunkandel sentiu um arrepio percorrer o corpo ao perceber inúmeros olhares se voltando para ele ao mesmo tempo. A atenção no salão ficou afiada na mesma hora, pesada de julgamento e curiosidade. Então Rosa Hunkandel se aproximou, se ajoelhou e acariciou com delicadeza o gato preto de Jim Hunkandel. O toque dela era gracioso, mas seus olhos continuavam atentos e cautelosos. "Filho, qual é o nome dessa criança?" perguntou Rosa Hunkandel. Jim Hunkandel respondeu sem rodeios: "O nome dele é Butterfly Hunkandel, mãe." Os olhos de Rosa Hunkandel se arregalaram um pouco com a resposta, claramente pega de surpresa. Não foi só Rosa Hunkandel que pareceu surpresa. Todos os outros presentes também ficaram abalados. "O quê? Pai, mãe, mesmo que seja só um animal, isso é inaceitável. Como uma besta comum pode carregar o nome Hunkandel? Gilliam Celora, como você criou nosso irmão mais novo? Um gato com o nome do clã." Gilliam Celoran começou a gaguejar de medo, mas Chiron Hunkandel cortou o barulho de forma afiada. "Chega!" O salão imediatamente se calou. Então ele se virou para Jim Hunkandel e perguntou: "Filho mais novo, por que você deu a esse gato o nome Hunkandel?"
Jim Hunkandel colocou a mão sobre o peito e respondeu com clareza respeitosa. Porque, se eu nomear dessa forma, então eu serei responsável por ele. Ele pode ser só um animal, mas é a primeira vida que eu pessoalmente acolhi. Então, acredito que o nome dele também deve ter valor. A resposta foi mais surpreendente do que qualquer um esperava. Chiron Hunkandel estreitou ligeiramente os olhos. Que interessante. Mas, filho mais novo, você entende o peso do nome Hunkandel? Jim Hunkandel respondeu com total confiança. Sim, eu entendo muito bem. E se alguém insultar Butterfly, serei eu quem vai pagar o preço por essa decisão. Ele disse isso sem vacilar, aceitando completamente o peso da própria escolha. Chiron Hunkandel acariciou de leve o punho da espada e disse, filho mais novo, parece que você tem talento para fazer inimigos. Não havia raiva no tom dele, só uma curiosidade leve, como se estivesse testando Jim. Basta olhar para a forma como seus irmãos e irmãs já estão te encarando, acrescentou ele. Os olhares deles eram afiados, hostis e abertamente desagradados. Jim Hunkandel sorriu de leve e respondeu, parece que sim. Porém, eu também tenho um talento para destruir inimigos, pai. Ao ouvir isso, Chiron Hunkandel de repente caiu na risada. Era uma cena rara, um sorriso genuíno aparecendo no rosto do chefe da família Hunkandel. Essa criança. É melhor todos tomarem cuidado se pretendem lidar com esse insolente filho mais novo, disse Chiron Hunkandel antes de se virar e sair. E assim Jim Hunkandel ficou ali, parado em meio aos olhares amargos e ressentidos de seus irmãos. Os anos passaram no que pareceu um único suspiro. O tempo correu rápido, levando a infância embora e deixando para trás algo mais afiado, mais disciplinado e muito mais perigoso. Começo do verão de 1794. Jim Hunkandel agora tinha 14 anos. Ele já tinha se tornado um cavaleiro de 2 estrelas e ocupava a patente de cadete militar de baixo nível, avançando muito mais rápido do que quase qualquer um imaginaria. Ele estava parado com seu treinador, tendo acabado de terminar uma sessão. Jovem mestre, vamos encerrar por aqui o treino do jovem mestre mais novo por hoje. O senhor trabalhou duro, disse o treinador respeitosamente. Jim Hunkandel pareceu desconfiado e respondeu, a gente só treinou de manhã. Outro treinador respondeu com uma expressão confusa, Lady Luna já não tinha deixado o cronograma de treino de hoje separado? Você deve ter esquecido. Quem falou foi Garantumia, um treinador de baixo escalão designado para o curso de cadetes guardiões de Hunkandel. Jim Hunkandel colocou a espada de volta no suporte com calma e fez um leve aceno de cabeça. Tudo bem. Então vou sair e pegar alguma coisa para comer primeiro. Garan perguntou, você vai comer separado dos outros cadetes de novo hoje? Então, abaixando um pouco a voz, acrescentou, a matriarca Rosa Hunkandel parece bem decepcionada com isso. Jim Hunkandel soltou um suspiro baixo. Tudo bem. Eu prefiro não ficar sentado trocando olhares em silêncio com meus irmãos enquanto como. Ao ouvir isso, Garan assentiu respeitosamente e respondeu, entendido. Vou informar isso a ela. Enquanto Jim Hunkandel estava sentado sozinho, uma voz de repente o chamou. Jovem mestre, eu trouxe comida para você. Jim levantou o olhar e respondeu, obrigado, Bulbari Gaston. Bulbari sorriu de forma calorosa e balançou a cabeça. Não foi nada, jovem mestre. Esse garoto era Bulbari Gaston, um cadete de baixo escalão no curso de treinamento dos guardiões de Hunkandel.